palavra de Deus, ela sempre irá cumprir. Não importa o que as pessoas estão tentando fazer com a palavra de Deus, com o reino de Deus, ninguém vai mudar. Tudo isso que está acontecendo nos dias atuais são cumprimento da palavra de Deus. E a palavra de Deus diz lá em Romanos capítulo 10, no verso 13, a Bíblia diz que todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso quer dizer que se você... Quando o apóstolo Paulo fala sobre isso, ele estava falando que o evangelho seria anunciado a todas as nações, todas as tribos, todas as raças, todos os países. Então, porque os judeus tinham aquela coisa de achar que só eles que eram povo de Deus, e de fato no Antigo Testamento era só o judeu que era povo de Deus, os hebreus, né, a descendência de Abraão. Só que o apóstolo Paulo, ele foi chamado para ser apóstolo dos gentios, e aí ele escreve ali a carta aos Romanos, ele fala, né, todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu quero dizer para você que se você invocar o nome do Senhor Jesus, se você ouvir o evangelho, que é o evangelho de arrependimento, quando Jesus fala arrependei porque o reino de Deus está próximo, Pedro lá em Atos 2 também começa a dizer arrependei, ou melhor, o primeiro foi João Batista que falou arrependei. O que é arrepender? Arrepender é você mudar de caminho, né? Você está indo por um sentido e aí você vai ter que quebrar a esquerda ou a direita, e aí é uma conversão. Mas o fato de as pessoas hoje usarem as escrituras para o seu bem próprio, né, quanto vender o evangelho, cobrar para pregar, isso tem feito que o nome de Deus é blasfemado entre os não crentes por causa dos próprios crentes. Isso já aconteceu desde na época do apóstolo Paulo, né, por exemplo, quando ele escreve aquela carta aos Romanos falando justamente para judeus, né, que viviam em Roma, e ele, lá no capítulo 2, ele fala, olha, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. E ali eram os judeus que estavam querendo voltar à antiga aliança, né, querendo seguir a lei de Moisés, mas eles mesmos não cumpriam nada. E hoje vivemos dias parecidos com aqueles, né? Quando o nome de Jesus é blasfemado entre os não crentes por causa dos crentes. Mas é aí que eu estou dizendo para você, se você invocar o nome do Senhor Jesus, o Cristo, e fazer a justiça, andar nos teus caminhos, você será salvo. Não importa o que os falsos profetas têm feito. Eu sei que esse nome de evangélico hoje, ele infelizmente, nome de crente, ele não é bem visto na sociedade. Mas isso teria que acontecer para que as escrituras se cumprissem. Então, ninguém vai mudar as escrituras. Tudo isso Jesus já preveu que haveria falsos profetas, falsos cristos. Então, alerta, eu digo para você, se você não tem nenhuma denominação, se você tem vivido uma vida longe de Cristo por causa dos maus testemunhos dos chamados crentes, eu tenho uma boa notícia para você. Jesus está pronto para salvar você, para perdoar você. E na época do apóstolo Paulo já tinha isso. O nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Ele disse para os judeus, Romanos capítulo 2, verso 25, né? Ele cita algumas coisas nos versos anteriores, onde as pessoas estavam fazendo coisas, elas cobravam das pessoas aquilo que elas não faziam, tanto que nesse mesmo capítulo, a partir do verso 17 até o 25, ele fala, olha, por que vocês não ensinam? Vocês vivem ensinando os outros, por que vocês não ensinam vocês mesmos? E de fato isso ocorre no meio dos crentes hoje, pessoas que vivem querendo ensinar as outras pessoas e não ensinam eles mesmos.
mas eu tenho uma boa notícia para você. Ainda que os maus testemunhas, as vidas desses líderes, que alguns são falsos, são mercenários, são homens que se venderam por dinheiro, Jesus sempre está pronto para perdoar você. O sacrifício que ele fez na cruz não é vão. Basta você invocar o nome dele. Todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10, verso 13. Então, ainda que essas coisas estão acontecendo, Jesus continua o mesmo, está pronto para perdoar os seus pecados, mas você não deve olhar para essas pessoas, você tem que olhar para Cristo, porque era necessário que essas coisas acontecessem. Se você olhar Mateus capítulo 24, você vai ver que tudo isso é o princípio das dores que Jesus disse. Então, você será salvo se você invocar o nome de Cristo. Então, não importa o que os falsos profetas têm feito com o nome de Cristo, Cristo sempre será o mesmo. Então, em qualquer situação na vida, existe pessoas originais, existe pessoas falsas, em todo sentido. Então, o reino de Deus é o mesmo, a palavra de Deus sempre será a mesma, mas essas coisas Jesus já tinha prevido. Então sempre há falsificados, mas sempre há originais. Existem cristãos ou crentes verdadeiros que são cristãos, porque o cristão imita Cristo, o crente que crê naquilo que ele não viu. Agora a crença dele depende do que ele crê, para que ele crê. Nós temos que crer no Senhor Jesus para nossa salvação. E o resto é como diz Mateus 6:33. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. E eu repito, Romanos capítulo 10, verso 13. Se você invocar o nome do Senhor Jesus com toda a verdade, sinceridade e seguir os caminhos dele, você será salvo. Não importa o que eles tentaram fazer com o nome de Cristo, com a igreja, com a Bíblia, ela sempre será a mesma.